Olá, eu não estou muito apresentável nesse vídeo porque a ideia desse vídeo surgiu enquanto eu estava tomando banho. Então, eu já quis vir logo aqui gravar enquanto eu estou muito empolgada com a ideia. Nesse vídeo, eu irei te indicar um livro para cada divertidamente. Então, deixa eu explicar como seria isso. Tem o divertidamente da alegria, da tristeza, do medo. E aí, de acordo com o divertidamente, eu vou indicar um livro que traga essa sensação. Basicamente isso. Eu gostei muito dessa ideia. E eu adoraria também ver algum vídeo de indicações de livros assim também. O primeiro, divertidamente, é a alegria. E o livro que eu irei sugerir é Melhor do que nos Filmes. Bom, é Melhor do que nos Filmes a gente vai acompanhar a Liz, que ela tem um vizinho que eles eram meio que amiguinhos e rivais na infância. E aí eles cresceram e hoje em dia o Wes é super popular. E a Liz, ela é meio que a esquisitinha da escola, que não anda muito de fone de ouvido, ela é ruiva e ela adora usar vestidos floridos e muito, tipo, ela é muito menina. E aí, eles estão sempre brigando pela vaga de estacionamento e tudo mais. A Liz, ela é muito romântica. E ela adora filmes de comédia romântica, que era uma tradição que ela tinha com a mãe dela, que veio a falecer há alguns anos, quando ela ainda era criança. E aí, chega um menino na escola que ela era super apaixonada quando era criança. E aí, o que acontece? Ela decide pedir ajuda, como o Wes é muito popular e ele é amigo do Michael, eu acho. Aí ela decide pedir ajuda do Wes e dizer: me ajuda aqui a conquistar ele, que eu te dou a vaga do estacionamento eternamente. E aí é isso. O livro é muito fofo, é muito engraçado e vai te dar um quentinho no coração tão grande que tudo que você vai sentir é alegria. O próximo, divertidamente, é a tristeza. E não poderia ser outro livro senão A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Que, nossa, poderia ser outro sim, que eu acabei de pensar nele, mas não vai ser ele. Eu vou dar dois. Vamos abrir uma exceção. O primeiro é A Redoma de Vidro, que a gente vai acompanhar. É uma história fictícia, mas meio que um relato autobiográfico da Sylvia Plath, que ela sofreu de depressão por muitos anos, que inclusive foi a causa da morte dela, que ela veio a se suicidar por conta disso. E quando você vai lendo o relato, ela se sente literalmente numa redoma de vidro. Ela tá vivendo a vida dela, mas ela tá vivendo no automático. E conforme ela vai te contando a história, você vai sentindo a tristeza dela. Se você quer um livro pra chorar, esse livro é muito indicado, porque você realmente vai sentir muita tristeza enquanto estiver lendo esse livro. O próximo é um livro muito tocante, que eu pensei nessa hora, que é A Metamorfose, do Franz Kafka, que basicamente vai contar pra gente a história do Gregor, que ele é um caixeiro viajante. E aí, um dia ele acorda pra ir trabalhar, se sentindo muito estranho. E aí ele começa a observar que ele tá com umas patas de besouro. E aí ele tenta se levantar pra poder trabalhar e aí ele, tipo, não consegue, ele fica acamado. E aí todo mundo começa a ficar preocupado e tudo mais. E a gente acha, nossa, como o pessoal dessa família se importa com ele, né, e tudo mais. E aí, conforme o livro vai passando, a gente vai começando a perceber que as pessoas da família não se importam com ele. Ele se mata de trabalhar, doou tudo de si, a ponto, né, de ter um fim trágico. E ninguém se importa com ele. Esse livro é muito triste, gente. Muito triste, muito triste. E ele é muito tocante, se você quer ser tocado por uma história. Esse livro é muito bom. Muito bom. Ele é realmente muito triste e de uma melancolia, assim, absurda. Vocês não têm ideia. O próximo é Medo. E
ninguém melhor do que o rei do terror, o Stephen King, pra trazer pra gente um livro de dar medo. Eu nem sei se Misery é um livro de terror, mas ele vai estar aqui porque ele me deixou aterrorizada, com muito medo. Tipo assim, eu me senti totalmente na pele do personagem, que é o Paul, que ele é um escritor, e ele sofre um acidente. E a Anne, que é a mulher que encontra ele, é doida. E ela se considera a maior fã dele. E aí o que acontece? Ela decide piorar a situação de vida dele para que ele possa escrever um último livro para ela, porque ela não gostou do último livro que ele tinha escrito, então ela decide que ele tem que escrever mais um livro especificamente para ela. E aí ele passa por altos níveis de tortura e é muito amedrontador, te dá muito medo e é muito aterrorizante. Se você quer um livro para sentir medo, esse é o livro certo. O próximo é Raiva. Bom, eu escolhi um livro que me trouxe muita raiva por uns motivos muito específicos, que é Táticas do Amor. Eu vi uma pessoa indicando, dizendo, ó, tem citação de Friends e tudo mais. E eu, como uma grande fã de Friends que sou, eu decidi que seria ótimo pra mim ler esse livro. E a história basicamente vai contar a história de dois amigos, que eles são amigos, tipo, há muitos anos, e, tipo, eles nunca pararam em relacionamento. Eles dois se gostam desde sempre. Ele nunca tem uma mulher fixa. E a primeira coisa que ela fala no livro me causa um ranço. E eu não sei por que eu insisti, por causa da situação. E aí, ela diz, ai, ele sempre chega em um momento que elas dizem pra ele escolher entre mim e elas. E é óbvio que ele vai escolher me escolher. Já me deu asco dela. Odeio gente assim. Nossa, se você quer sentir ódio em livro, esse livro é perfeitíssimo. Que toda hora que vai passando, você vai sentindo um ranço dos personagens que, minha filha, você não tem ideia. O próximo, divertidamente, é Nojo. E tem dois. Mas eu acho que eu vou citar nesse aqui, porque dá um pouquinho de nojinho, que é Sick Fucks. Não é a história principal que dá nojo, mas acontece em muitas partes do livro e é bem descritivo, então é meio zoado. Basicamente, a gente vai acompanhar duas crianças que eles são muito amigos. A mãe dele faleceu e a mãe dela também faleceu, então eles se tornam amigos. E eles vivem numa propriedade muito afastada, que é o pai da menina, que é dono, e o filho dele, e o pai do menino trabalha pra ele, né? E aí, depois de um certo tempo, eles, tipo, estão super amigos, e o pai desse menino vem a falecer. E o que acontece? Pois esse homem, ele comanda uma rede de crianças. E aí, ele, quando a filha dele, acho que completa 10 ou 8 anos, quando os dois, as duas crianças completam 8 anos, eles resolvem fazer um jogo pra apostar quem que vai ficar com qual. E, gente, esse livro me causou um nojo absurdo. Cada parte que eu li, assim, eu ficava aterrorizada de tanto nojo. Próximo é Uma Família Feliz, que é do Divertidamente da Ansiedade. Esse livro me trouxe muita ansiedade, porque ele é um suspense, é do Rafael Montes. E a gente vai acompanhar uma família aparentemente normal. E a mulher fica grávida. E ela começa a ter lapsos de memória. E as crianças que são enteadas delas começam a ficar violentadas. O bebê também começa a ficar violentadas. E as crianças dizem que foi ela. Mas será que foi ela? E eu fico com uma ansiedade absurda
Porque você não sabe em quem acreditar, você não sabe pra onde a história tá indo. E aí você fica tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E esse livro, se você quer ficar ansioso, tentando descobrir uma coisa, esse livro é perfeito. O próximo é Parte do Seu Mundo, que é a inveja. Vamos lá. Por quê? Gente, esse livro é perfeito. Tem a Alexis, que ela é super bem sucedida, muito bonita, uma mulher de 37 anos. E ela, um dia, tá voltando do velório da Bisa, ou é da avó dela. E aí, o carro dela é atolado e um cara vai ajudar ela. E esse cara ajuda ela e tudo mais. Ela, tipo, nossa, como ele é bonito. E aí ela volta pra... Tá tentando voltar pra cidade, só que tá tendo uma tempestade. E não é época de tempestade. Essa parte do livro me pega muito. Isso me deixa muito emocionada e feliz. E aí, quando ela decide voltar pra casa, tá tendo essa tempestade, ela decide ir num barzinho mais próximo. E aí quem tá lá? Ele. E os amigos dele estão fazendo uma aposta pra ver se alguém conquista ela. E aí ele diz, não sei o que, aí ele tá indo embora. Aí ela fala com ele e aí ele comenta. E ela diz, então deixa eu flertar com você. E aí ela não gosta de nada que tem lá no bar. E ele diz, vamos pra minha casa. E aí ela, e o que é que tem lá pra comer? Aí, um misto quente. E aí ela diz, eu não tenho encontros casuais. Ou seja, tipo, ela não passa uma noite com as pessoas. Ela tem só relacionamentos sérios. E aí acaba que eles dormem juntos. Ela descobre que ele é super mais novo. Enfim, a inveja é porque esse homem é muito fofo. Ele é muito maduro. E ele faz de tudo por essa mulher. Ou seja, você vai ficar morrendo de inveja o tempo todo. Eu não fiquei, mas eu sei que se você ler, você vai ficar morrendo de inveja, porque ele é um fofo. O próximo é a vergonha e a Credence. Por quê? Vamos lá. Eu estou começando a ficar com pressa, porque já estou atrasada. É vergonha porque ela é uma menina e ela tem inveja da mãe dela, porque o pai dela é extremamente apaixonado por ela. E ela fica, tipo, realmente, eles não são pais bons, mas Mona inveja por conta disso, querida. E aí, os pais dele morrem, porque o pai dela tava com câncer e a mãe dela decide ir de arrasta juntos também, né? E ela vai ficar com o tio, morar com o tio, que tem 3 filhos. 3 não, são 2 filhos homens e eles moram muito afastados. E aí, ela fica com os 3. Gente, isso dá um asco absurdo e é uma vergonha alheia gigantesca. Você fica tipo, meu Deus, que tonta e que vergonha, tipo, por que isso? Não tem. E o último, divertidamente, é o tédio. Eu acho que você não vai querer ficar entediada, mas se você quiser, tem o livro de Minha Culpa, que inclusive lançou filme ontem, que eu quero muito assistir, mas eu não assisti. Enfim, é hipocrisia. Eu gosto muito dos filmes, mas dos livros não. Que a gente vai acompanhar a Nick e o Nick. É? O Nick e a... Nossa, eu esqueci. Enfim, vamos acompanhar eles. E o livro é muito inteligente, porque ela é muito imatura. E o livro vai rolando, não tem nada, basicamente. Esse foi, assim, é literalmente entediante. E como eu acho que você não vai querer ler, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você já leu algum desses livros, me diz se você sentiu esse divertidamente enquanto estava lendo. Bom, foi isso. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um grande beijo.